Então, dentro dos 5Hs e 5Ts, que são as causas irreversíveis de parada cardiorrespiratória, a gente pode iniciar com o primeiro H, tá? Que é a hipovolemia. A hipovolemia é uma causa reversível de parada cardiorrespiratória, desde que eu tenha ou saiba a causa base dessa perca de volume, tá? Então a hipovolemia, o choque hipovolêmico, ele pode acontecer por diversas situações. Posso dizer três, tá? As mais conhecidas, que é a perca de volume sanguíneo por hemorragias exsanguinantes, tá? A perca de sangue por diarreia ou perdas diarreicas ou vômitos excessivos, como também em situações de queimaduras extensas. Todas essas causas podem ser causas de PCR, tá? E se revertido. Então, dentro do choque hipovolêmico, tá? Da hipovolemia causada por perca de volume, a gente vai ter que corrigir o exsanguinamento, a perda de sangue, aplicando um torniquete, realizando alguma manobra, mas principalmente repondo volume. E lembrar de algumas coisas importantes. Repor volume com cristalóide muitas vezes não é suficiente para corrigir a hipovolemia. Tá? Cristalóide, você simplesmente está aumentando a pressão arterial, o débito cardíaco, mas deixa de corrigir a questão da perda de hemácias. Então você infunde cristalóide, mas o paciente está perdendo hemácia. Então, quando você corrige o aumento, faça com que aumente o débito cardíaco, né? Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência ventricular ou frequência cardíaca, tá? Então, quando você aumenta esse volume, você é o que está levando ou que está levando aquela perda de sangue, onde está acontecendo, tá? Para que a gente consiga salvar essa vida, tá? Então, não adianta fazer massagem, por isso que surgiu aí no PHTLS 2019 o X, né? XABCDE. A gente vê o X logo e tenta controlar essa hemorragia sanguinante para que a gente consiga dar continuidade em todo o processo de ressuscitação cardiopulmonar desse paciente, tá bom? O segundo H é a hipoxemia ou hipóxia, tá? É uma causa que pode acontecer devido a várias situações, edema agudo pulmonar, DPLC, pneumonias, tá? A própria Covid-19, tá? Que são causas que precisam ser corrigidas, mas que corrigidas com muito cuidado, tá? Principalmente no tocante ao paciente com DPLC, tá? Pacientes com DPLC, ele tem um centro respiratório já meio que bloqueado, já meio que saturado, vamos dizer assim, de CO2 por ser retentores, né? São pacientes que retêm CO2 e a gente tem que lembrar que o centro respiratório lá no bulbo, ele é controlado por esse balanço entre hidrogênio e CO2 na corrente sanguínea. Nosso bulbo identifica essas alterações e consegue controlar a ventilação pulmonar, tá? Então, nossa ventilação pulmonar é coordenada não pela ausência de oxigênio. Então, esses pacientes a gente precisa ter um cuidado, porque como a gente tem dois centros respiratórios, um principal no sistema nervoso central e um secundário lá nas carótidas, tá? Só que as carótidas eles são controlados por excesso ou falta de oxigênio. Então, se a gente oferta muito oxigênio no paciente DPLC, por exemplo, a gente acaba saturando esse segundo núcleo de controle ventilatório, o paciente descompensa e com isso ele não melhora. Então, muito cuidado na oxigenação suplementar dos pacientes, principalmente pacientes com DPLC, com enfisema pulmonar, pacientes asmáticos, mas principalmente pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPLC, tá? Nesse caso seria oxigênio suplementar para melhorar essa hipóxia ou hipoxemia tecidual, observar se é uma obstrução de vias aéreas, que é a outra causa, o terceiro H, ele traz o hidrogênio, tá? É o H+, é o hidrogênio, a acidemia, tá? Que são quadros de acidose metabólica, tá? São quadros de acidose que podem ser metabólica ou respiratória, mas normalmente eles estão vinculados a cunhos metabólicos, tá? Um exemplo bem claro disso, eu sempre trago exemplos, é a nossa cetoacidose diabética, pacientes que apresentam cetoacidose diabética ou quadros que aumentam a produção de cetoácidos, deixam a corrente sanguínea mais ácida e com isso, consequentemente, podem ser causa sim de parada cardiorrespiratória. E aí nesse caso, que normalmente é feito,
coleta-se gasometrias arteriais, observa-se a causa ou supõe, né, inicia o tratamento e principalmente reposição de bicarbonato, quando esse tiver um valor menor. O quarto H está relacionado a hipo e hipercalemia, tá? Que é a diminuição, o aumento do potássio, tá? Lembrando que essa condição, tanto de hipo como de hipercalemia, eles podem fazer com que o paciente venha apresentar quadros de arritmias cardíacas. Lembrar que no eletrocardiograma, isso pode aparecer com duas alterações, tá? Na hipocalemia, eu posso ter a presença de onda U, tá? Uma onda U, tá? E essa onda U, ela aparece devido às alterações de repolarização dos ventrículos, tá? Como eu também vou ter a presença de uma onda T na hipercalemia, agora uma onda T apiculada, onda T alta apiculada, tá? E essa onda T normalmente vem devido também às condições de repolarização dos ventrículos, tá? Então, nesse caso, é tentar corrigir a causa base. Na hipocalemia, tentar repor o potássio de forma segura, lembrar que eu não posso repor rapidamente esse potássio, e se for hipercalemia, tentar utilizar de artifícios que a medicina intensivista consegue, que é tentar fazer soluções polarizantes, lançar a mão de glicose, concentrações altas de glicose com insulina regular dentro, ou também enzimas como a enzima Sorcal, para fazer troca lá nos intestinos e conseguir o último H, que é a hipotermia, tá? Ele é um dos que podem vir a acontecer com os pacientes de vocês. Então, pacientes com temperaturas abaixo de 30 graus Celsius são pacientes que vão ter uma bradicardia sinusal, vão evoluir, né, com bradicardia sinusal, e essa bradicardia ela vai evoluindo para uma bradicardia patológica, e com isso o paciente vai ter uma parada. Importante também que nessa hipotermia eu trate a calma, aumentar essa temperatura corporal e iniciar os cuidados de RCP. Tá? Então tenta sempre fazer com que o paciente fique lá próximo de uma temperatura de 36 graus Celsius, para que a ideia é a gente tenha um sucesso na